Estamos de volta para o segundo bloco do Ciência e Pesquisa de hoje, conversando com muita honra com a médica, pesquisadora, mestra em Ciências da Saúde, Mariane Correia Fischner. Você poderá rever a conversa nossa no blog, cujo endereço aparece aí na sua tela, e enviar perguntas à doutora Mariane no e-mail ciência.pesquisa@unisul.br. Mariane, falávamos no bloco passado da tua investigação e quais eram esses produtos que são automedicados por quase 80% da população e da amostra investigada? Bom, a maior parte dos produtos foram produtos de uso tópico, né? E como a faixa etária investigada englobou crianças de 3 a 24 meses de idade, ou seja, de 3 a 2 anos completos, foi encontrado que a maior utilização do produto foram produtos para regiões das fraldas. Certo. Então, são os cremes que a gente chama de cremes de barreira. Ah, cremes de barreira, então creme de barreira, de proteção, isso, ou então para o tratamento de assaduras, né? Os talcos também foram considerados, doutora? Também foram considerados, mas foi visto um percentual bem pequeno. Tá. E né? qual é a tua preocupação em relação aos resultados? Como é que tu vês a utilização, né, até por indicação da comadre, da compadre, da mãe, do tio, da tia, enfim, para esses produtos nas crianças que têm a pele extremamente sensíveis nessa época, né? Foi observado justamente isso, que muitas das pessoas que praticaram a automedicação nos seus filhos foi por orientação da própria mãe, da criança, e em função de experiências passadas, né? Então, às vezes, com o irmão um pouquinho maior, com o sobrinho, ela acabou já adquirindo uma experiência com aquele produto e acabava, então, utilizando no seu filho, que estava incluído na pesquisa. E essa utilização aparentemente inocente, né, pode trazer o quê para as crianças? Conta pra gente. Então, depende muito do produto que é utilizado, né? Existem produtos, vamos dizer assim, que são menos nocivos e outros que são mais nocivos. Isso realmente acontece. Menos agressivos. Menos agressivos, isso mesmo, que trazem menos prejuízo. Então, quando o creme da região das fraldas é utilizado puro, teoricamente ele acaba não tendo tantos efeitos colaterais, não trazendo tanto prejuízo. Certo. O problema é que muitos cremes para a região das fraldas têm associação com antifúngico, que são produtos utilizados para micose, que podem, inclusive, se não forem necessários e forem utilizados por muito tempo, induzirem uma resistência. Olha só. Fazer, de repente, a criança posteriormente ter uma infecção por fungo, tentar utilizar aquele produto e ele acabar não sendo eficaz. Vai ser inócuo porque já existe a resistência, Já existe a resistência. Que conselhos darias às mães todas que usam? E até queria ver também contigo, doutora, outra coisa que é a seguinte, qual é a faixa dessa idade de 0 até 2 anos em que a mãe tem que se preocupar mais com a aplicação desses produtos de forma sem indicação? Eu acho que vale salientar que a própria Organização Mundial de Saúde, ela defende a automedicação em algumas situações, né? Então, para não ser prejudicial, quando em algumas situações leves não tem o acesso ao serviço de saúde, a utilização de medicamentos que a gente considera não tarjados, que são aqueles de venda livre. Certo. Por exemplo, o creme da região das fraldas é um medicamento não tarjado, não precisa da prescrição do médico. Então, nesse caso, a mãe pode utilizar sem grandes problemas, desde que a criança não tenha um problema de alergia, de hipersensibilidade com relação ao componente. Tá. O problema principal é quando são medicamentos tarjados, ou seja, que devem ser utilizados sob prescrição. Claro. Nessa situação, quando é utilizado por automedicação, a maior parte das vezes acaba tendo efeitos adversos. Pois é, às vezes porque a mãe tem em casa, não, porque ganhei da minha avó, a avó trouxe para passar na criança e tal, e ela foi prescrita por E também é descrito em várias pesquisas a questão do estoque domiciliar, como motivando a prática da automedicação. Então, é justamente isso, as sobras de tratamentos anteriores, aquele medicamento ou produto que comprou e que não fez uso. Então, às vezes está em casa, a criança ou até mesmo algum outro membro da família tem algum problema, recorre à farmacinha que muitas pessoas têm no banheiro, no armário, né? Isso é o estoque domiciliar que a gente chama. Mas aí, doutora Mariane, eu fico preocupado com outra questão. A minha formação é química, né? E eu sei que os produtos têm uma validade, têm um vencimento. E a gravidade, as alterações químicas que ocorrem no produto vencido são muito intensas e são muito graves em alguns casos. Como é que tu vês também essa possibilidade? Porque eles ficam 2, 3 anos na farmacinha, já venceram a tempo. Já venceram. Aí,
pode ocasionar muitos efeitos adversos, inclusive reações de irritação, reações alérgicas, né? E vale ressaltar que tanto a questão da validade quanto o local de armazenamento pode alterar os produtos. Então, mesmo dentro da validade, eles podem já começarem a ser nocivos, né, para a saúde de quem for utilizá-lo. Por exemplo, um local muito quente, muito abafado, sem circulação de ar, eles logo se deterioram, né, doutor? Isso, e aí, dependendo do produto, a gente pode inclusive ter contaminação bacteriana, fúngica, ao invés de trazer um benefício na utilização daquele medicamento, acabar sendo prejudicial. Pois é, e assim, esses medicamentos, esses de uso tópico, né, que são usados nas crianças, né, para prevenir assaduras, esses que contêm antifúngicos, eles são tarjados? São tarjados. São tarjados? São tarjados. Os antifúngicos são tarjados. Isso. Depende da concentração também, né? Claro. Do antifúngico, ele é considerado como tarjado ou não, mas a maioria dos antifúngicos, eles são vendidos em concentração terapêutica, ou seja, para eliminar mesmo o fungo, e aí eles acabam sendo tarjados. Vamos ver, a partir da tua investigação, que conselhos darias às mães, às avós, às pessoas que cuidam de crianças nessa faixa etária da investigação, que vai de 2 até 2 anos? Eu acho que é importante destacar que a pele dessas crianças acaba sendo muito sensível e os produtos de uso tópico, eles são absorvidos por o organismo também, dependendo de qual a extensão que foi aplicado. Porque às vezes a gente tem a ideia de que passando um produto fica só na pele. Na maior parte das vezes é assim mesmo que acontece. Mas dependendo da extensão que é aplicado aquele produto e da quantidade de produto que é aplicado, a gente pode ter absorção para o organismo, inclusive com nível circulatório. Para a corrente sanguínea. Para a corrente sanguínea. Então, essa que foi a nossa preocupação e o objetivo da pesquisa nessa faixa etária. Porque as crianças nessa faixa etária, elas acabam sendo pequenas, né? E aí a gente acaba utilizando o produto em uma região, achando que é pouco, mas proporcionalmente para aquela criança é muito. E aí pode ter absorção. A própria aplicabilidade, né? A mãe passa um pouquinho, colocou um pouquinho a mais, já vai numa extensão maior do corpo da criança. Não tem problema nenhum, isso aqui a gente nem vê. Né? E aí nós, criados que fomos na filosofia positiva, onde temos o ver para crer, né? Com a educação fragmentada, a coisa fica complicada, né? Daqui a pouco mais vamos continuar conversando. Eu digo sempre, doutora Mariane, que o tempo é nosso algoz quando a conversa é agradável. Está passando muito rápido. É verdade. Estamos conversando com a médica, mestra em Ciências da Saúde, professora do curso de Medicina da nossa universidade, graduada em Medicina também pela Unisul, Mariane Correia Fischner. Você poderá rever a conversa nossa no blog, cujo endereço aparece aí na sua tela, e enviar perguntas à doutora Mariane no e-mail ciência.pesquisa@unisul.br. 3 minutos e já voltamos para o último bloco do Ciência e Pesquisa de hoje, confirmando a teoria de que o tempo é nosso algoz quando a conversa é agradável.